Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação MRFG3 da Marfrig. Hoje traremos para vocês, cerca de 2 meses depois do nosso último vídeo sobre a ação, traremos novidades, tanto novidades boas como novidades ruins aqui da Marfrig, para você que é inscrito aqui no canal e até para você que não é, e se você não for, já aproveita, se inscreve aí, deixa o like e ative o sininho. Então pessoal, para começar a história, iria para aquele primeiro conteúdo pago da gente, que eu trago de graça para vocês o preço justo, segundo Benjamin Graham. Mas a gente não vai conseguir fazer isso exatamente por quê? Exatamente por isso aqui, ó. O lucro por ação que faz parte da fórmula de Benjamin Graham está negativo. E a fórmula tem uma raiz. E esse lucro por ação está dentro da raiz. Eu acredito que seja por isso. Ou seja, não existe raiz de número negativo. Então, a fórmula não consegue calcular o preço justo com uma ação que está com o lucro por ação negativo. O site simplesmente some, não fala nada, não mostra mais de jeito nenhum o preço justo, porque o lucro por ação está negativo. Até o vídeo passado, que eu vou colocar daqui a pouquinho um cardzinho em cima para você olhar, o lucro ainda estava positivo e com isso existia um preço justo e era alto até. Mas agora não existe mais nem preço justo, por causa desse detalhe aqui da ação. Antes de começar a mostrar outras coisas, a gente vai mostrar duas notícias importantes que impactaram a empresa nesses últimos quase 2 meses que a gente não faz vídeo sobre a ação. Então vamos lá. Primeira notícia, pessoal, é sobre essa alienação. Alienação, pessoal, na prática é uma venda. Uma venda de ativos aqui da Marfrig, no total de 7 bilhões e meio. A Marfrig vendeu ativos para a Minerva. No dia que isso aqui foi confirmado na bolsa, para quem não viu, a ação da Marfrig subiu foi muito e a ação da Minerva, a BIF3, caiu foi muito. Exatamente porque o pessoal ficou preocupado com a Minerva, né? Fazendo esse investimento tão grande assim nos ativos da Marfrig. Para a Marfrig foi bom, porque entrou dinheiro em caixa, né? Não sei se ainda já entrou esses 6 bilhões. A princípio mostra que 1,5 bilhão já entrou e os 6 bilhões ia ser pago até o fechamento, eu acho que do negócio. Mas ainda precisava passar por uns trâmites que eu acho que ainda não foram concluídos. Isso aqui aconteceu no finalzinho de agosto. Tá basicamente com um mês que aconteceu, acho que ainda não deu tempo de receber 6 bilhões. Mas esse 1,5 bilhão de sinal já deve ter recebido. Então 7 bilhões e meio no total é muito dinheiro, mas a Marfrig tava precisando mesmo de muito dinheiro. A outra notícia é que já tinha acontecido, já tinha sido iniciado na época dessa notícia anterior, um follow-on para captar mais dinheiro para a Marfrig. Como eu falei, ela tava precisando de muito dinheiro. Principalmente ela tá precisando de muito dinheiro por causa da BRF, né? Que ela comprou a BRF no ano passado. Depois que comprou a BRF, foram 3 trimestres seguidos. O quarto trimestre de 2022, o primeiro e o segundo de 2023, com 3 prejuízos, por causa principalmente dos números da BRF, que eram muito ruins e estavam dando prejuízo. Então, a princípio, deveria ser um bom negócio, pegar uma empresa tão grande como a BRF, não estava sendo. Então, acho que ela precisou de dinheiro, acabou fazendo esse desinvestimento aí de 7 bilhões e meio, foram abatedouros que ela vendeu para a Minerva, e ainda teve que fazer esse follow-on de 2 bilhões 163 milhões, e foi tudo captado, mesmo com o preço cobrado no follow-on, acima do preço de mercado. O preço de mercado estava abaixo de 7 e o preço de emissão desse follow-on foi 7,21. Para quem é um investidor menorzinho, não interessava comprar acima do preço de mercado, ele comprava no mercado, em vez de comprar nisso aqui. Provavelmente o Marcos Molina meteu aqui uns 500 milhões ou mais. Marcos Molina, que é o principal controlador da Marfrig, junto com a que eu creio que seja a esposa dele. Eu não fiz pesquisa sobre isso, mas é ele e a esposa dele, ou irmã dele, que controla a Marfrig. Basicamente são eles dois. Provavelmente desses 2 bilhões aqui, foi meio bilhão dele, mais ou menos, ou mais. Pode ter sido 1 bilhão, quem sabe se não foi 1 bilhão ou mais. Então teve esse follow-on. Se você fizer as contas, foram quase 10 bilhões que entraram na Marfrig, muito perto disso. Vamos ver como é que a ação vai reagir, se vai começar a melhorar. Agora esses 6 bilhões eu acho que ainda não entraram. Provavelmente só entrou esses 2 bilhões aqui e aquele 1,5 bilhão do sinal da compra da Minerva. Então agora a gente vai voltar para os números, né? Mais um conteúdo pago que eu trago de graça para você. O preço do teto segundo método dessa basinha está R$ 17,01. Como ela está custando R$ 6,84, está com um potencial incrível, maravilhoso, de 148,63%. Ou seja, indica compra, porque nos últimos anos ela anda distribuindo os bons dividendos, mas esse ano ela não distribuiu nada, zero. E claro que se continuar no prejuízo, provavelmente continuará sem distribuir dividendos. A distribuição de dividendos dela depende do lucro. Como ela está tendo prejuízo, não tem distribuição de dividendos, logicamente. Se ela tiver mais um trimestre, o terceiro trimestre de prejuízo, ela
ela não deve distribuir nada nesse ano, provavelmente não. Outro conteúdo aqui do Investidor 10 que eu gosto de trazer para vocês é o checklist do Investidor Buy and Hold, que basicamente não é da MRFG3, a ação da Marfrig, e sim da própria empresa Marfrig. E você vê que tem alguns problemazinhos aqui no checklist. Ela, por exemplo, não teve lucro nos últimos 20 trimestres consecutivamente, teve prejuízo, como eu falei, nos últimos 3 trimestres já está com prejuízo. O ROI dela está muito baixo, abaixo de 10. Ela teve prejuízo alguma vez na vida, a gente está tendo agora, mas ela já teve no passado, teve uma época que estava até pior do que agora. A empresa está com a dívida maior do que o patrimônio líquido, por isso que não está marcado isso aqui, e ela não está tendo um crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, mas da receita tá. A receita dela sempre está crescendo. O problema é que os custos da empresa estão maiores do que a receita. E agora, pessoal, a gente vai lá para o Status Invest mostrar para vocês qual é a atual opinião dos analistas, especialistas de mercado lá no modo Forecast, que é mais um módulo pago que eu preciso renovar, porque ele já está quase vencendo, ele vai vencer no mês que vem. Infelizmente, se não houver essa chegada junto de vocês para me ajudar, deixando seu like, se inscrevendo no canal, se possível compartilhando, e fica a dica aí de como você pode me ajudar mais fortemente para a gente conseguir receber dinheiro no YouTube e com isso pagar a renovação do módulo Forecast. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2, e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação, e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Então, para começar aqui, antes do modo Forecast, a gente confirma que o valor da ação no momento é R$6,84, nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$6,14 apenas e uma máxima de R$10,40. Por exemplo, o meu preço médio da ação era R$11, para vocês terem uma ideia, era R$11, ou seja, isso aqui é ridículo, né? O dividend yield dela está muito top, 13,30, exatamente porque ela distribuiu pesados dividendos no ano passado, nesse ano não distribuiu nada. Se ela tivesse distribuído, esse dividendo estava mais alto, e também tem que ver a questão que no ano passado o dividendo não era tão bom, porque o valor da ação era tipo o dobro disso aqui. O dividendo na realidade na época era uns 8%, mais ou menos, 8 a 9%, que a ação estava muito mais cara. E agora o dividend yield está maior porque a ação caiu de valor. E o dividend yield, para quem não sabe, tem uma relação inversa entre o dividend yield e o valor da cotação. Ou seja, se o valor da cotação sobe, o dividend yield diminui. Como o valor da ação diminuiu, o valor do dividend yield aumentou. Essa é a questão. A gente vê que o valor da máxima foi alcançado aqui, ó, 11 de novembro. Tava 10,40. E eu acredito que aqui ainda era ex-dividendos. Aí você vê que caiu foi muito, né? Tornou aqui, ficou nessa faixa de 8 e pouco. E depois voltou a cair no início de março. No início de março, sim. Já estava sabendo o prejuízo que teve no quarto trimestre de 2022. E por isso ela caiu. E você viu que ela ficou baixa o tempo todo aqui. Até o mês 6 aqui. Eu acho que foram notícias que surgiram na mídia. A questão do follow-on e tudo mais. Aí deu uma subida aqui. Deu uma melhorada. Mas a gente viu que teve de novo prejuízo que foi reportado aqui no iníciozinho de agosto. E depois teve essa novidade boa, né? Para ação. E você vê que ela subiu aqui. Ela tinha caído. Se eu não me engano aqui, já tinha caído de novo por causa do relatório do segundo trimestre, que tinha dado prejuízo de novo. Mas aí quando teve a questão da venda, ela voltou a subir e ficou nessa faixa de 7 e pouco. Só que voltou a cair de novo. Ou seja, tá muito irregular. Vamos ver como é que vai ser se receber 6 bilhões e tudo mais. Com esse dinheiro que entrou do follow-on, ver se melhora. Esperemos que melhore, né? Claro. Principalmente para os acionistas. E agora sim, a gente vai para aquele modo pago que eu trago de graça para você, meu amigo. Chegue junto. Como eu falei, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho e tente seguir aquela dica do valeu para me ajudar aqui a receber mais rapidamente e fazer a renovação do módulo Forecast que vence no mês que vem. Então, segundo os analistas, 8 estão analisando a ação. Se eu não me engano, no último vídeo que eu trouxe para vocês eram 11 ou eram mais, apenas 8 agora, e analisaram recentemente a ação dia 28/9, ou seja, semana passada, e eles dizem o seguinte: 6 deles dizem para aguardar. Aguardar é aquela mesma coisa que posição neutra, ou seja, não é para fazer nada, ou manter, mesma coisa, não fazer nada. Ou seja, se você tem ação, meu amigo, segundo eles, não é nem para vender, não é nem para comprar. Agora, se você não tem, não compre. Basicamente é isso. Tem um mais pessimista que diz o quê? Venda forte, meu amigo, essa ação tá uma bomba. Se você tivesse livre dela, que é o melhor para fazer. Agora tem o compra forte também. Ou seja, esse aqui tá mais otimista que todos. Ou seja, tá dizendo, a ação tá boa, meus amigos. Com esse preço aí tá baratinha, compre logo, meu amigo, compre logo para se dar bem com a valorização da ação. Basicamente é como esse aí estivesse dizendo isso. E nesse mesmo dia da semana passada, eles lançaram os preços mínimos, preço-alvo e preço
máximo da ação, ou seja, ela está acima do preço mínimo, cerca de 10% acima, mas está bem abaixo do preço-alvo, cerca de quase 30% abaixo do preço-alvo e bem abaixo do preço máximo também dela. Ou seja, em relação ao preço-alvo, ela está com um preço muito top, né? Agora vamos para os indicadores de valuation. A gente já viu que o dividend yield tá bom, mas esse dividend yield eu considero meio fake, exatamente porque ele tá 13,30, como eu falei, mas muito mais porque a cotação da ação caiu muito. Se ela tivesse num patamar ok, esse dividend yield estaria abaixo de 10, o que seria até bom para uma empresa cíclica como é a Marfrig, né? Mas mesmo assim não é nada de maravilhoso. Agora o PL, meus amigos, o P sobre L dela está péssimo, negativo em 4,05. Isso aqui quer dizer que o lucro da ação tá negativo e tá fazendo esse P sobre L tá ficando negativo. Isso é péssimo. E mesmo assim, a ação tá alavancada, 1,62. Ou seja, isso aqui não é bom, considerando que o P sobre L tá ruim. E o EV sobre EBITDA tá bom, abaixo de 10 é bom, mas o EV sobre EBITDA tá péssimo. Isso aqui tem que ser também abaixo de 10. E tá 33, meus amigos. Horrível. A dívida líquida sobre o PL está péssima. Nesse indicador de endividamento, os analistas dizem que tem que ser no máximo 1 e ela tá quase 11. Para mim, o máximo é meio. E ela tá 11, tá horrível. Para os analistas especialistas de mercado, o máximo da alavancagem da ação, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, tem que ser 3,5. Aqui tá 7,61, tá mais do que o dobro. Eu acho o ideal no máximo 2, tá péssimo também. A margem líquida deles, meus amigos, tá negativa. O ideal para mim é pelo menos 20. Para os analistas, a maioria a partir de 10. E ela tá negativa, horrível também a margem líquida dela. O ROI, meus amigos, para mim o ideal é acima de 20. Para os analistas é acima de 10, ele tá negativo em 40. Horrível também. Então ela tá com vários indicadores, tanto de valuation, como de endividamento, como de eficiência, como de rentabilidade, muito ruins. Então, isso aí é um ponto de atenção para você, lembrando que aqui, meus amigos, a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhuma ação. Você vai estudar melhor esses números, ver como foi a questão da análise dos analistas, o que é que você achou dela, e aí sim você vai pensar se compra ou não compra a ação, se você já tem posição, se você acha que é melhor diminuir o preço médio e tudo mais que está envolvido nessa questão. Vamos agora para o mapa de calor da ação, e a gente vê que ela passou muitos anos, meus amigos, muitos anos sem distribuir dividendos, porque a ação tá antiga na bolsa, antiga, mas ela tá há muito tempo sem distribuir. Ela basicamente voltou a distribuir em 2021 e 2022. E você vê que ela distribuiu durante 3 meses. Isso aqui é a época do pagamento. Pagou 3 vezes em 2021 e 3 vezes em 2022. Em abril, setembro e dezembro. Em 2022 também, abril, setembro e dezembro. Tipo um reloginho. Mas esse ano nem distribuiu em abril, como eu falei, teve prejuízo. Aí já não teve como distribuir no primeiro trimestre. Também teve prejuízo no segundo trimestre, também não teve como distribuir em setembro. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!